Fala galera do meu canal Química Ativa, estamos mais uma vez na área, professor Washington Viana, te trazendo mais dicas fantásticas, fenomenais da disciplina de Química para o teu Enem e para o vestibular que você vai prestar aí Brasil afora, beleza? Então vem comigo e não se esquece, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana teremos vídeos novos, dicas fantásticas da disciplina de Química para o teu vestibular e para a tua prova do Enem, tá certo? Então a aula de hoje, título em volume e vamos nessa! Então olha só, galera. Nós temos algumas concentrações de suma importância para a tua prova do Enem e para o teu vestibular. Quais são elas? A concentração comum, que é também chamada de concentração grama por litro. A concentração molar, molaridade ou concentração em mol por litro, também conhecido como concentração em quantidade de matéria. Temos o título em massa, juntamente com a percentagem em massa, e temos o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é o título em volume, relação volume-volume, também conhecido como percentagem em volume. Em se tratando de concentrações percentuais, existem três principais relações. A relação peso-peso, a relação peso-volume e a relação volume-volume. O que significa isso? Peso-peso também pode ser trabalhado na relação massa-massa. Por exemplo, se for especificado uma concentração percentual de 10%, na relação peso-peso ou massa-massa, significa dizer que para cada 100 gramas de solução, que é o todo, 10% é do soluto, e esses 10% está diretamente relacionado a 10 gramas. Se, por exemplo, a massa, a percentagem, melhor dizendo, especificada for de 15%, na relação massa-volume, então, para um volume total de 100 ml de solução, que é o todo, 15% é do soluto. 15% de 100 dará um valor equivalente a uma massa de 15 gramas. Agora, se a percentagem especificada estiver diretamente relacionada a 35% numa relação volume-volume, isso quer dizer que para cada 100 ml de solução, que é o total, 35% é o volume especificado do soluto. 35% de 100 dará um valor especificado em 35 ml. Então, essas são as relações, as principais relações percentuais relacionados à concentração em título. Então, amigos, vamos a uma situação bem prática. Unicamp 2017. É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar diminuir a quantidade de algo prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10 latinhas de cerveja, 330 ml cada, e se compara a outra que ingeriu 6 doses de cachaçinha, 50 ml cada, pode-se afirmar corretamente que, apesar de ambas as situações haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu. Olha a situação. Temos dois indivíduos ingerindo latinha de cerveja e outro ingerindo doses de cachaça. Um ingeriu 10 latas de cerveja, sendo que cada latinha contém um volume de 330 ml. O outro ingeriu 6 doses de cachaça, sendo que cada dose contém um volume de 50 ml. Comparando um com o outro, quem tem um maior teor alcoólico no organismo? Quem ingeriu mais álcool, tá certo? E para nos ajudar a resolver esse problema, ele nos fornece dados em teor alcoólico na cerveja e o teor alcoólico na cachaça.
Para a cerveja, o teor alcoólico é de 5%, relação volume-volume. E para a cachaça, o teor alcoólico é de 45%, também na relação volume-volume. Vamos agora saber o que significa essa relação em porcentagem. Vamos lá. Então tá aí. Teor alcoólico da cerveja, 5% volume-volume. Isso quer dizer que para cada 100 ml de solução, vamos tomar como padrão para a situação os 100 ml, 5% é do álcool, ou seja, 5 ml de álcool concentrado nesse volume dessa solução de cerveja. Teor alcoólico na cachaça, 45% volume-volume. Isso quer dizer que, tomando como padrão 100 ml de solução de cachaça, existem 45% de álcool neste volume, e dá um valor, né, especificado aí em volume de álcool igual a 45 ml. Então, recapitulando, 5% do teor alcoólico na cerveja equivale a 5 ml, tomando por base um volume padrão de cerveja de 100 ml. Tomando por base o mesmo volume padrão de cachaça em 100 ml, 45% é de álcool, ou seja, 45 ml. Então, olha só, pegando essas relações, em 100 ml de cerveja, existem 5 ml de álcool. Quantos ml de álcool existe em uma lata de cerveja de 330 ml? Fazendo meios por extremos, nós vamos encontrar um volume de álcool em uma lata de cerveja de 16,5 ml. Só que o indivíduo não ingeriu só uma lata de cerveja, ele ingeriu 10 latas. Multiplicando por 10, a quantidade de álcool ingerido em 10 latas de cerveja equivale a 165 ml. Vamos fazer a mesma coisa para saber quanto de álcool o indivíduo ingeriu em 6 doses de cachaça. Então, pegando a relação, para 100 ml de cachaça, 45% é de álcool, ou seja, 45 ml. Quantos ml irão existir em uma dose de cachaça de 50 ml? Fazendo também o meios por extremos, vamos encontrar um volume de álcool ingerido em uma dose de cachaça equivalente a 22,5 ml. Aí o seguinte, o indivíduo não ingeriu só uma dose, ele ingeriu 6 doses de cachaça, portanto a quantidade de álcool ingerido é de 135 ml. Isso quer dizer que quem ingeriu mais quantidade de álcool ou tem mais quantidade de álcool presente no organismo é quem ingeriu as 10 latas de cerveja. Isso dá certinho na letra C. As latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso. Resposta letra C para a nossa situação. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Diz assim, uma amostra com 1 litro de gasolina possui massa igual a 750 gramas. A legislação especifica que a gasolina utilizada como combustível deva ter 27% em volume de álcool anidro. Então, olha só, o que ele está querendo dizer com isso? Foi analisada uma amostra de gasolina de 1 litro ou 1.000 centímetros cúbicos ou simplesmente 1.000 ml, e nessa amostra a massa dos componentes ou a massa da solução equivale a 750 gramas. Só que a legislação ela tem aí as suas especificações, sobretudo nos combustíveis, que para a gasolina a quantidade de álcool que deve estar presente é de 27% em volume. Vamos já saber o que significa isso. Considere que a densidade do etanol é de 0,78 gramas por ml, que a densidade do octano, que é a gasolina, é de 0,70 grama por ml, e que a densidade da água é de 1 grama por ml. Determine se a amostra de gasolina obedece à legislação. Então, olha só, para obedecer à legislação, a massa dos componentes presentes nessa amostra
tem que estar de acordo com o que é especificado, a massa. Então, vamos trabalhar com isso aí. Então, segundo os dados da questão, a percentagem em volume de etanol na gasolina tem que ser de acordo com o que dita a legislação, 27%. Isso quer dizer que, tomando por base um padrão de 1.000 ml de solução, agora nós vamos tomar por base esse volume. Em 1.000 ml de solução, até porque o volume analisado foi de 1 litro. Então, vamos lá. Em 1.000 ml de solução, 27% tem que ser etanol, que equivale a 270 ml de álcool. Ou seja, se eu pegar o volume da solução, 1.000 ml, 1 litro, e retirar o volume de álcool presente naquilo que determina a legislação, que é 27%, o que sobra é a gasolina. 730 ml fica para a gasolina. Agora, o que nós devemos fazer? Utilizando os dados de densidade, a gente descobre a massa dentro desses 27%. A massa de etanol, a massa de gasolina, e soma as massas e confronta com o que foi analisado. Se aquilo que foi analisado estiver dentro do padrão, do nosso cálculo que nós iremos fazer, que vai conferir ao que dita a legislação, então a amostra ela está dentro dos conformes, digamos assim. Ela está propícia ao consumo, obedecendo à legislação. Se não, ela estará fora dos padrões que dita a legislação brasileira. Então, beleza. Vamos para encontrar as massas. Pela densidade eu encontro. Para o etanol, a densidade do etanol é de 0,78 gramas por ml. Quer dizer que para cada ml de solução de etanol, existe uma massa de 0,78 gramas. Só que dentro daquilo que dita a nossa situação, a quantidade de etanol é de 27%, ou 270 ml. Para 270 ml, quanto vai ser a massa do etanol? Fazendo aí os cálculos, 1.000 por extremos, teremos uma massa de álcool de 210,6 gramas, do álcool etílico. Para a gasolina, segundo a densidade, 0,70 gramas por ml. Isso quer dizer que para cada 1 ml de solução que contém gasolina, existe uma massa de 0,70 gramas. Isso quer dizer que, olha só, dentro da legislação, 27% é do etanol, é do álcool, ou seja, 270 ml, o restante é para gasolina. Então, 730 ml de gasolina irá existir quanto em massa? Então, fazendo aí os meios por extremos, nós vamos ter uma massa de gasolina presente nessa situação, né, que dita a legislação, de 511 gramas. Se eu somar as duas massas, dentro do padrão, dentro do que dita a legislação, a massa tem que ser de 721,6 gramas de solução. Só que quando eles foram fazer a análise da amostra, encontraram uma massa de solução de 750, um pouco acima daquilo que é determinado pela legislação, contendo os 27% de álcool etílico. Resumindo, essa gasolina, nessa amostra, está totalmente fora dos padrões que rege a legislação brasileira. Entendeu aí? Beleza? Então, encerro aqui a minha participação com o conteúdo, título em volume ou percentagem em volume, e nos encontraremos nas próximas videoaulas trazendo mais dicas bacanas de química para a tua prova do Enem e para o teu vestibular. Beleza? Fica com Deus, galera, e até a próxima. Um abração do professor Washington Viana.